Um dos médicos mais importantes do esporte olímpico vai passar o resto da vida na cadeia. Ao longo de décadas, ele abusou de mais de 150 atletas. Entre elas, uma ginasta que foi destaque nas Olimpíadas do Rio. Desde cedo, as jovens atletas da ginástica americana se apresentam diante de milhares de pessoas. O que elas fazem no solo, nas barras, o esforço para chegar ao pódio, para conquistar medalhas olímpicas. Nada disso se compara com a força e a garra que precisaram reunir para sobreviver e relatar o que passaram nas mãos deste homem, Lawrence Gerard Nassar, mais conhecido como Larry Nassar, ou simplesmente Dr. Larry. As he pushed, I was in much discomfort. Ex-médico oficial da equipe de ginástica olímpica dos Estados Unidos durante mais de 2 décadas, Nassar aproveitou esse acesso para abusar de mais de 150 meninas na faixa dos 6 aos 17 anos. Ele abusava das garotas psicologicamente, mostrava fotos de campeãs olímpicas que mantinha no consultório e dizia que, para chegar lá, elas precisavam se submeter a tratamentos especiais. Não se sabe ao certo quando os abusos começaram, mas há relatos desde 1994. Kyle Stephens foi uma das primeiras vítimas. Ela tinha 6 anos. A família de Kyle e do Dr. Nassar eram próximas e o médico estava sempre na casa dela. Simone Biles, que conquistou 4 medalhas de ouro nas Olimpíadas do Rio em 2016, é uma das vítimas mais conhecidas. Pelas redes sociais, Simone disse que não vai permitir que a violência guie os passos ou defina o futuro dela. A pressão das competições levava as ginastas a confiar cegamente e a manter o silêncio. As vítimas costumam não denunciar. Primeiro porque, num primeiro momento, elas não entendem, né? Sobretudo crianças, pré-adolescentes, não entendem aquela situação. É preciso entender que as crianças, os jovens, projetam muitos sonhos no esporte. A ideia da denúncia, muitas vezes, dessas crianças, acaba sendo um fator de ameaça aos próprios sonhos. Mas algumas atletas reuniram coragem suficiente e denunciaram a violência. Em novembro do ano passado, ele foi preso e sentenciado a 60 anos por posse de pornografia infantil. Na época, assumiu ter molestado pelo menos 10 jovens. A realidade era bem pior. Como ele confessou uma parcela pequena dos crimes, não foi preciso julgamento. Mas antes de anunciar a sentença, a juíza Rosemarie Alquilina ofereceu o microfone do tribunal a todas as vítimas de Nassar que quisessem contar o que sofreram. 80 se inscreveram e a coragem delas incentivou outras a virem a público. No fim, 156 mulheres descreveram os abusos. No tribunal, Kyle Stephens disse que Larry se tocava na frente dela. Depois, passou a tocá-la também. Kyle contou tudo aos pais, mas eles tinham muita confiança em Nassar e não acreditaram na filha. Esse prestígio o protegeu por décadas. A ginasta Classina Strove contou que com a mãe dela no consultório, Larry fazia os chamados tratamentos especiais. Segundo a ginasta, o doutor podia ver as lágrimas escorrendo enquanto a tocava. E ainda dizia, eu tenho que continuar. Grávida, Cameron Moore decidiu depor no último instante. Ela não queria que o bebê, ainda no útero, passasse sequer algumas horas no mesmo ambiente de um criminoso. Donna Markham falou em nome da filha Chelsea. Aos 23 anos, a garota tirou a própria vida porque não conseguia mais lidar com a dor provocada pelo abuso. Depois de todos os depoimentos, veio a condenação.
175 anos de cadeia. Larry Nassar vai passar o resto da vida preso. A pena se soma aos outros 60 anos que ele já está cumprindo. Sir, I'm giving you 175 years, which is 2100 months. Ellie Arisman foi capitã da seleção americana nas 2 últimas Olimpíadas. Agora, ela lidera uma disputa maior. No tribunal, acusou a Federação de Ginástica de negligência e perguntou por que o Comitê Olímpico está calado. Por que não tem representantes aqui, agora, para nos apoiar? Why has the United States Olympic Committee been silent? Why isn't the USOC here right now? Desde que as denúncias vieram à tona, 4 dirigentes pediram demissão. A presidente da Universidade de Michigan, onde Nassar trabalhava, também entregou o cargo. É importante, sobretudo, que os pais entendam melhor o comportamento e os sintomas comportamentais que os seus filhos começam a demonstrar. O ex-médico ouviu cada uma das meninas que molestou. Chorou em alguns momentos e manteve a cabeça baixa quase o tempo todo. Ele afirmou que estava profundamente abalado pelos depoimentos e que carregaria as palavras daquelas mulheres até o fim da vida. I will carry your words with me for the rest of my days.